Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos de volta hoje, domingo, dia 20 de setembro de 2020. Vamos para mais um culto coletivo, glorificando o nome do nosso Deus, o nosso Rei, Senhor e Salvador. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos conduza nesse culto. O irmão Josafá e família vai fazer essa oração pela graça de Deus. Vamos ouvi-lo. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Muito obrigado por mais um dia, Senhor, na Tua presença, porque o Senhor nos sustentou, nos guardou, nos protegeu. Amém, Jesus. Muito obrigado por tudo. Mas nós te pedimos nesse momento, Senhor, a Tua direção para esse culto que vai começar. Nós te pedimos, ó Deus, o Senhor vem assim usando cada pessoa que vai fazer parte desse culto. Ó Deus, de maneira tremenda, possamos, Senhor, glorificar e exaltar o Teu santo nome, sentindo assim, ó Deus, a alegria do Teu Santo Espírito. Amém. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor venha usar nessa noite poderosamente o pastor Jair, através da explanação da palavra, que ele venha ser, ó Deus, orientado pelo Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Josafá. Deus em Cristo te abençoe, fortaleça a sua fé, coração, família e conduza vocês na presença do Senhor. Meus irmãos, eu quero dar alguns avisos importantes. Esses dias nós estamos com os irmãos David, Selmo, Genilson, a gente está desenvolvendo também um livro de Jonas. Essa semana ainda vamos fazer isto, domingo de manhã, capítulo de número 1 de Jonas vai ser pregado. Na terça-feira nós terminamos a segunda carta de Timóteo. Então nós vamos à quinta-feira voltar, foi na quinta-feira nós terminamos a carta de Timóteo. E quinta-feira então a gente vai prosseguir com o segundo capítulo, depois o quarto capítulo e a grande ideia de Jonas. E depois a gente vai para um outro livro do Antigo Testamento, às quintas-feiras também. Logo então, o outro domingo de manhã, próximo domingo de manhã, a gente vai voltar para o Salmo 38. Então vamos já estudando Jonas aí, você que ainda não estudou. Se você já estudou, relembra os princípios, os fundamentos desse belo livro do Antigo Testamento, livro profético, para que a gente possa estar trabalhando. Então essa é a informação. Quero dar um outro aviso aos meus amados irmãos, lembrando que ainda durante todo o mês de setembro, nossos cultos de quinta e domingo, manhã e noite, continuam online. Nada de presencial, domingo de manhã e de noite e quinta-feira. O único dia que os cultos são presenciais, os encontros são presenciais, às terças-feiras. Todas as terças-feiras, nossos cultos estão sendo presenciais. Tá certo? Então, às terças-feiras, os irmãos que não estão naquele grupo de acima de 60 anos, abaixo de 12 anos, que estão com sintomas, e assim com alguma situação que os decretos prevêem que não pode vir, não venha. Mas às terças-feiras, aqueles que podem vir, devem vir. As salas comportam com o devido distanciamento, então por isso eu peço a você que se organize para terça-feira, nosso culto presencial, que é o Ministério de Homens, Mensageiras do Rei, Embaixadores do Rei e também o Ministério com Mulheres. Então, muito importante esse processo para a gente desenvolver o trabalho do Senhor. Quero também pedir aos irmãos que continuem fazendo as chamadas de vídeo e discipulando, encorajando uns aos outros. Deixa eu fazer mais uma vez o lembrete. Não esteja na frente da liturgia, do celular, do aparelho que você está agora cultuando conosco, assistindo um culto. Você não está assistindo o culto, você está prestando um culto a Deus. É importante no momento da leitura bíblica, no momento da oração, no momento dos cânticos, participe, se envolva, louve a Deus, cultue. Eu sei que é um pouco estranho para a gente que sempre esteve acostumado a fazer isso coletivamente, fisicamente, todo mundo junto. Eu sei que é um pouco estranho, mas a gente acabou já até acostumando nesses mais de 6 meses de culto online. Então, cultue, leia a Bíblia na hora dos textos, ore na hora do momento de oração, cante na hora dos cânticos espirituais
e assim celebremos ao nome do nosso Deus. Quero então agora, nesse instante também, lembrar os meus amados irmãos do chá de fralda de Nicolas, Pedro Nicolas, dia 26 de setembro. O Ministério de Mães e o Ministério de Mulheres com Missão estão desenvolvendo isso. Aqui tem a informação bem do lado aqui para você ficar ciente. Se continue desenvolvendo. Você que está nos cultuando conosco, isso é muito comum na igreja a gente fazer isso. Fazemos isso paulatinamente. É uma prática administrativa e eclesiástica nossa aqui na caminhada cristã. Quero então encorajar os meus amados irmãos nesse instante, pedindo a Deus que fortaleça cada um de vocês. Hoje então, nosso irmão Zé, Giovana, Gisane, a irmã Helenice, nossa irmã Maria, José, Bismarck, Bia e o esposo da irmã Maria José, um forte abraço aí a todos vocês. Marivalda, Arlindo, Angélica, todo o pessoal lá de Aratuípe, todo o grupo de Aratuípe que congrega conosco em Camaçandice, Arlindo, forte abraço aí para todos vocês. Pituta, Rosa, Sara, nós temos Nilfa, nossa irmã Gilvan, Giovanni e Lucinha, a minha irmã Grossa, um forte abraço, Deus fortaleça todos vocês, Marilza, Maria da Luz, Hilda e Antônio, Aldinete, também nosso irmão Isaac, Elisa já nasceu, viu gente? Elisa ontem à noite veio veio participar da nossa história até a volta de Cristo agora. Um forte abraço aí na Elisa que chegou, filha de Aldinete. Também um forte abraço para nossos irmãos Jonas, Kaique, Rita, a irmã Delícia. Eu quero inclusive pedir aos irmãos que ore pela irmã Del. O quadro de saúde dela é um quadro que agora vai fazer um tratamento. Esses dias ela estava em Juazeiro, voltou para Salvador. Então eu peço aos meus amados irmãos que estejam orando pela nossa irmã Delícia, sua filha também, Elisângela, Camila, Jéssica, Morenita, Mateus, Regina, Roquinha, Manuel, Ione, minha irmã Mercedes. Deus dê a vocês força, fé, vida e saúde. Lucinda, minha irmã Lucinda, esses dias encontrei até a irmã Lucinda na rua com Rosa. Um forte abraço, irmã Lucinda. Ela provavelmente deve voltar para a zona rural esses dias. Maria, Del e Davi, que também é a filha da irmã Lucinda. E o povo da Baixa Alegre aí, que temos o trabalho de núcleo de estudo bíblico. Na Baixa Alegre tem Lene, Leide, Antônia, Celidalva, Luzia, Simone. Tem as pequenas que fazem uma festa quando vai para lá. A gente vai para lá estudar a Bíblia, elas e Emanuel, todos eles ali nos encontros de segunda à noite. Um forte abraço em Cristo Jesus. A gente encoraja a todos esses irmãos. Vamos orar pelos enfermos? Hoje nós temos vários irmãos nessa área aí de enfermos e vamos pedir a Deus que fortaleça. Eu quero acrescentar aqui, além dos que já estão, nosso irmão Alex, também lá da Baixa Alegre. Vou pedir também para o Edivaldo, para o Vera, todo esse pessoal aí. Vamos orar e interceder pela vida desses amados irmãos. Vou pedir a Marcelo para vir fazer essa oração. E depois, nosso irmão Selmo, ele vai orar pela gratidão. Marcelo vai orar agora pelos enfermos e seus familiares. E depois tem um momento de gratidão. Nosso irmão Selmo vai fazer essa oração. Vamos ouvir Marcelo, então, orando pelos enfermos e seus familiares. Oremos. Amado Deus e Pai Santo, louvado seja o Teu santo nome. Amém. Em todas as circunstâncias, a todo o momento. Louvado seja o Teu santo nome por tudo que o Senhor fez por nós, pelo sacrifício do Teu Filho, pela esperança que o Senhor nos dá de redenção, de perdão dos nossos pecados. Amém. E nós te pedimos neste momento, Senhor, que esteja perdoando, Pai, os pecados destes nossos irmãos, que esteja sarando, Pai, tanto o corpo físico como a alma, o espírito, daqueles que estão neste momento enfermos, aqueles que estão
enfermos na carne, enfermos no coração, que o Senhor possa tratar de cada um deles da forma especial, como só o Senhor sabe tratar, meu Pai. Amém. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Agradeço, Pai, pela confiança que o Senhor nos inspira, que o Senhor coloca em nossos corações. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que é só o Senhor que nós podemos recorrer nos momentos em que toda a medicina falha, no momento em que todas as esperanças do mundo caem por terra. A esperança no Senhor continua firme e sempre continuará firme, porque Amém. só o Senhor tem poder para fazer o impossível acontecer em nossas vidas. Amém, Senhor. Entregamos diante do Teu altar todos estes irmãos e todas as famílias também, Pai, e pedimos ao Senhor que esteja fortalecendo a fé, a perseverança destes irmãos e destes familiares, Pai, para que eles continuem lutando, para que eles continuem buscando a Tua face e entregando suas vidas ao Senhor. Amém. Obrigado, Pai, assim nós oramos e intercedemos por esses irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então para o momento de oração de gratidão. Obrigado, Marcelo, aí pela oração pelos enfermos. Então vamos ouvir o irmão Selmo orando. Hoje acrescentei aqui o nome de Michel e Mônica, né? Esses irmãos que fazem parte dessa caminhada aí da gratidão. Vamos ouvir, Selmo. Oremos. Seu Deus Pai, Deus maravilhoso, Deus grandioso, louvado, exaltado é o teu santo nome, ó Deus. Diante da tua graça e do teu amor, Senhor, viemos apresentar e agradecer por tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Amém. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito, nos mostrando a cada dia mais precisamos buscar a tua face e compreender o teu propósito, Deus, sobre a nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus amado, Deus querido, que obrigado pelo levantar, pelo respirar, pelo alimento que o Senhor coloca sobre as nossas mesas. Obrigado, ó Deus, pelo o pão que o Senhor nos deixa granjear cada dia mais, Senhor. Amém, Senhor. Pai amado, Pai querido, também te quero agradecer a Ti pelos hospitais, pelo que o Senhor está fazendo na vida daquelas pessoas que acham que não tem solução, mas o Senhor é a solução, é a razão, é o viver de cada um, Senhor. É verdade. Agradeço a Ti, ó Deus, porque o Senhor está conduzindo o Teu povo, ó Deus, para Te glorificar cada dia mais. Amém. Obrigado por meio de Cristo Jesus por nos conceder a salvação, Senhor. Obrigado. A Ti damos a honra e a adoração, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Obrigado, irmão Selmo. Deus em Cristo também continue abençoando sua vida. Vamos prosseguir, queridos, com os aniversariantes da semana. Nós temos muitos aniversariantes também durante a semana e a gente faz questão de agradecer a Deus pela vida de cada irmão que completam mais um ano de vida. Durante a semana passada tivemos muitos irmãos. Essa semana, dia 20, nós temos o Rian dos Santos Moraes, o pequeno Rian aqui de Dalila, melhor dizendo. Eu sempre faço a troca do nome de Dalila por Danila, mas é Dalila. Então o Rian de Fernanda e Dalila aí. E também dia 24, Cleonice de Souza, nossa irmã Cleonice, que a irmã Madalena discipula, se decidiu nessa caminhada aí, nesse período, se reconciliou nesse período de pandemia. No dia 25, nós temos a irmã Diana de Jesus dos Santos. A Diana é a filha de Edson, uma das mensageiras do rei. Deus abençoe a todos esses irmãos em Cristo Jesus. E o nosso irmão Genilson, ele vai orar agradecendo a Deus por esses irmãos que completaram ou que vão completar mais um ano de vida. No dia 20 é Rian, que é hoje, mas a partir do dia 24 e 25 nós temos os outros irmãos. Vamos acompanhar Genilson em oração. Graça e paz, meus irmãos, vamos orar. Deus, nós louvamos, exaltamos e reconhecemos a Tua grandeza. Obrigado. E a esse momento queremos agradecer ao Senhor por essas vidas que estão completando mais um ano de vida aqui na terra em ações de peregrinação para glorificar o Teu nome. Obrigado, Senhor. Ajude-os a exaltar, bendizer e representar o Teu nome aqui na terra. Obrigado. Que eles não se desviem, permaneçam firmes e fiéis a Ti. Amém. Nós agradecemos por tê-los em nosso meio e assim dizemos: muito obrigado pelas ações do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Obrigado, irmão Genilson. Um forte abraço nesses irmãos que aniversariaram, vou fazer aniversário durante essa semana. Quero dar as boas-vindas aos meus amados irmãos do canal. Ontem, na quinta-feira, tivemos vários irmãos visitando. O pastor Erval Oliveira, ele faz parte do Prega Palavra lá no grupo de Ibirapitanga. Tivemos José Eduardo, tivemos também Mateus Blader, Diego, Daniela Ferreira. Muitos irmãos têm nos visitado durante a semana. Nosso muito obrigado aí a todos os irmãos também que acompanham o devocional em áudio, com Marcelo. Um forte abraço. Os irmãos, os pastores que estão no Nordeste aí, fazem parte do Prega Palavra e também nos acompanham na medida do possível. Esses dias com muitas lives, acaba a gente até não sabendo como acompanhar até o colega. É muita coisa para online acompanhar. Mas o nosso muito obrigado a todos esses irmãos. Deus em Cristo vos encoraje na fé, fortaleça vossos corações. Eu quero aproveitar nesse instante dos amigos e irmãos que nos visitam no canal, mandar um forte abraço para toda a equipe aí de Mutuípe, do irmão Bento, da irmã Maria, que cultuam com a gente, né? Tem muita gente que não participa no chat, mas eles acompanham os cultos de uma forma muito presencial mesmo, frequente, assídua. Uma frequência assídua conosco. O pessoal lá de Salvador, de Camaçari, os parentes de Joína, o pessoal de Itaperoá, nosso muito obrigado. Deus fortaleça. Os parentes de Ney, em Salinas da Margarida, um forte abraço para todos vocês em Cristo Jesus. Nós queremos pedir aos irmãos do chat que dê as boas-vindas, interajam com vocês, e para a gente é um prazer tê-los cultuando e celebrando o nome do Senhor, nosso Deus. Eu vou agora trabalhar nosso tema de missões estaduais. Eu creio, é o tema geral para os batistas da Bahia, divulgando a ideia de que a gente crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que restaura o homem de seu pecado. A nossa divisa, juntos aí? Disse Jesus, Marcos 9:23, primeiro, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Jesus espera que você creia nele. Nós, batistas baianos, estamos esses dias divulgando essa campanha. Ao mesmo tempo, rogamos aos irmãos dos ministérios que já façam a sua colaboração para sustentarmos os missionários, as famílias de missionários em toda a Bahia, mesmo nesses dias de pandemia. Então não deixe de trabalhar a sua oferta. Eu quero orar nesse instante pela campanha de missões estaduais. Deus, nós rogamos a tua graça. Pedimos que o teu favor, a tua bondade, a tua misericórdia sustente os casais de missionários, as famílias de missionários que estão em toda a Bahia. Nas maiores dificuldades, agora, Deus, supra suas necessidades. Pedimos, ó Deus, também pela igreja, que a campanha seja, ó Deus, muito eficiente para sustentarmos durante todo o ano esses missionários no campo com todos os batistas da Bahia. A ti seja a honra, a glória, louvor, a adoração, pelos séculos do século, por meio da proclamação de Cristo, Filho amado de Deus. Amém. Amém. Meus amados, eu vou agora passar a palavra para os irmãos Genilson e junto depois com Selmo, Genilson e nosso irmão David. E eu estarei há poucos instantes fazendo visitas e diante disso eles vão continuar com o processo do culto. Deus então abençoe a todos e encoraje a todos em Cristo Jesus. Nosso irmão Selmo. A graça e a paz, meus irmãos. Vamos agora à chamada confissão. Convido aos irmãos para abrir o seu coração e fazemos juntos a leitura no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 2. Todos abrem sua Bíblia. No livro de Salmo, capítulo 51, versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O salmista convida que a gente venha nos redimir dos nossos erros, do pecado, e cada vez mais possamos estar nos purificando diante do Senhor.
Vamos orar a Deus, entregando e confessando a Ele os nossos erros. Grandioso Deus, Pai, a Ti, ó Deus, viemos entregar o nosso coração. Sonda-nos a nossa mente, sonda-nos a nossa vida. Vê, Deus, se há em nós algo que não seja agradável a Ti. Rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos lave, nos redimir, ó Deus, nossas vidas. Transforma-nos cada vez mais para podermos estar diante de Ti. Conduz a nossa vida diante do Teu altar, nos santificando, ó Deus. Nos separando deste mundo perverso e cruel, mas cada vez mais se achegando ao Teu reino, fazendo a Tua vontade, Te glorificando acima de todas as coisas. Ó Deus, quebranta os nossos corações, quebranta a nossa vida, ó Deus, diante da Tua presença, Pai. Que cada vez mais possamos reconhecer que somos dependentes de Ti, que somos carentes do Teu amor, somos carentes da Tua mão poderosa, somos carentes da Tua graça a cada dia, Senhor. Ó Pai, toma-nos e fortalece e fortifica a nossa vida diante da Tua presença, e que a gente venha cada dia mais declarar quanto o Senhor é em nossas vidas. Que toda a honra, toda a graça seja direcionada a Ti, por meio de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Vamos à chamada adoração. Convido os irmãos a abrir lá em Salmos 51, versículo 15. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias. Vamos ler todos juntos. Salmo 51, versículo 15. Senhor, abre meus lábios e minha boca proclamará Teu louvor. Que assim possamos louvar e exaltar o nome do Senhor, cantando e adorando em espírito e em verdade, porque o Senhor é nosso Deus. Que juntos possamos cumprir o propósito para o qual Deus nos criou, para louvar o Seu santo nome. Louvemos ao Senhor. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver para Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Nosso irmão Genilson vai nos conduzir à liturgia. Vamos nesse mesmo espírito, declarando que em espírito e em verdade nosso Deus é santo, é poderoso. Nós vamos orar fazendo uma oração de louvor ao Senhor. Baixemos nossa cabeça, os nossos olhos e oremos. Pai, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos a Ti, reconhecemos a Tua grandeza,
E te louvamos, Deus, pelas ações poderosas. Te louvamos porque o Senhor tirou o povo do Egito e colocou no deserto para prová-lo e assim aprová-lo e colocá-lo na terra prometida. Te louvamos porque o Senhor criou os céus e a terra. Te louvamos porque o Senhor formou o Éden e colocou o homem que o Senhor havia formado ali. Te louvamos porque o Senhor, diante do pecado do homem, o Senhor agiu com ação de misericórdia. Te louvamos pela certeza da salvação conquistada por Cristo na cruz. Te louvamos, Deus, porque somos servos teu. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso nós te louvamos, te exaltamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então, queridos, a chamada à dedicação. Nesse momento nós vamos fazer também uma oração agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas que os irmãos têm dedicado e têm se empenhado assim em contribuir. Isso como resultado de vida cristã, de vida autêntica no altar do Senhor. Aqui nós só entendemos que só quem tem esse compromisso é quem tem a vida no altar do Senhor. Oremos por isso. Obrigado, Deus, pela vida dos irmãos que assim entendem ter sua vida no altar do Senhor e assim contribui para mantimento e sustento das atividades do Teu reino aqui na terra. Nós celebramos o Teu nome, agradecemos ao Senhor por cada vida, por cada membro, por cada contribuinte que aqui atuam com sua sinceridade no coração e com o amor voltado para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Chamada à proclamação, a leitura bíblica de hoje é Jonas, livro de Jonas, capítulo 1, versos 1 e 2. Livro de Jonas, abra sua Bíblia e já fique com ela aberta, porque logo após você vai acompanhar o texto, e é justamente nesse capítulo que você vai acompanhar o texto hoje. Diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e pega contra ela, porque a sua maldade chegou até mim. Queridos, abram os ouvidos e os corações para ouvir a palavra do Senhor. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Vamos estudar o livro de Jonas nesta manhã. E como o irmão Genilson já pontuou, os irmãos ficaram com a Bíblia aberta. A gente vai trabalhar hoje o capítulo 1 de Jonas. E eu convido aos irmãos a acompanhar essa leitura da palavra do Senhor, que vai dizer assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis, descendo para Jope, e achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus, e atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. E cada um dizia aos seus companheiros: vinde e lancemos sorte, para que sabemos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhe respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor,
o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isto que fizestes? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois havia lhe contado. Ainda lhe perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu: pega-me, lança-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que essa grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso, clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor. Então ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Deus, aqui está a Tua palavra. Te pedimos neste momento, Deus, que o Senhor abra nosso coração, a nossa mente, a entender os princípios que serão expressos nesta manhã, que a gente vai entender e compreender cada versículo e o que o Senhor quer transmitir aos nossos corações, que a gente venha ouvir e obedecer. Ajuda-me também, Senhor, a pregar a Tua palavra, tão somente a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, antes de a gente se aprofundar no texto de Jonas capítulo 1, eu quero trazer para vocês o contexto, né, do livro de Jonas, entender um pouco todo o cenário que está acontecendo diante da vida de Jonas, diante da cidade de Nínive, diante do povo de Israel. Quero informar os irmãos que, num contexto histórico, aqui no contexto de Jonas, quando Deus está revelando a sua palavra, estava acontecendo no meio do povo de Israel, principalmente no povo do reino do norte, que é no contexto de Jonas, que Jonas era profeta desse reino, que é o reino do norte. E nesse contexto, o povo de Israel estava em extrema idolatria, longe da presença de Deus, não ouvia a palavra de Deus. E nesse cenário vai acontecer isso no contexto de Jonas. Deus vai anunciar a Jonas a sua palavra e vai dar uma ordem a Jonas a descer para pregar em Nínive. Mas eu peço aos amados irmãos, para a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse contexto, abrir a Bíblia de vocês em 2 Reis, capítulo 14, versículo 23. Só para os amados irmãos entender um pouco desse contexto e a gente começar a entrar no próprio texto. 2 Reis, capítulo 14, 2 Reis, capítulo 14, versículo 23. A partir do 23 vai dizer assim a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que era mal diante do Senhor e não deixou nenhum dos seus pecados que Jeroboão, filho de Nebate, fizeram Israel cometer. Foi ele que restabeleceu o território de Israel, desde Lebo-Ramate até o mar de Araba, conforme o Senhor, Deus de Israel, havia falado por meio de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, de Gaf-Efé. Qual o contexto que eu quis trazer aos irmãos? Mostrar que Jonas estava atuando como profeta no reino do norte, que era liderado pelo rei Jeroboão, que estava fora dos padrões de Deus, que adorava as estátuas estabelecidas em 2 regiões, né? Até porque o propósito, nesse contexto aqui, que a gente vai entender mais à frente, quando a gente lê e entender o capítulo 1 de Jonas, a gente vai ver que o povo de Israel estava adorando outros deuses e afastado da presença de Deus, por não ouvir a palavra do Senhor. E nesse contexto, a gente vai ver agora o que Deus está revelando a Jonas.
o que Deus quer mostrar ao profeta e ao seu povo no contexto. Então, voltando lá para o livro de Jonas, para a gente se aprofundar no texto. E a gente entender o capítulo 1, versículo 1. Antes de entrar nesse versículo, eu vou dizer aos amados irmãos a grande ideia desse texto, né? A grande ideia vai dizer assim: Deus revela o seu propósito de salvar pecadores presos nos seus pecados. Com essa grande ideia, a gente vai entender o que está ocorrendo diante desses versículos. E vamos ver e trabalhar que Deus se revela com três propósitos, com seu propósito de três formas, na verdade. E a primeira forma está do versículo 1 ao versículo 2, que Deus vai se revelar dessa forma, dizendo: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Nessa primeira estrutura, essa primeira forma que Deus quer trabalhar no coração do profeta e do leitor do livro de Jonas, a gente vai trazer essa pequena ideia que vai dizer: na missão revelada ao seu servo. Né? Essa ideia que o versículo 1 e o versículo 2 vai nos trazer, que é a missão revelada ao seu servo. Com esse entendimento, a primeira coisa que a gente vai ver no versículo 1, que é uma ordem do Senhor. O Senhor se revela a Jonas e dá uma ordem, dizendo, versículo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai: vai agora à grande cidade de Nínive. Então Deus se revela a Jonas e dá uma ordem a Jonas. Diante dessa ordem, Deus também vai mostrar para quem ele deveria pregar. A gente vai ver no próprio texto que ele vai pregar a grande cidade de Nínive. Esse mesmo contexto a gente vai entender por qual motivo Deus revela a sua palavra a Jonas para ele pregar a Nínive. E o próprio versículo 2 vai nos trazer essa ideia, né? Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Então, o texto é claro em mostrar que o propósito de Deus de revelar a sua palavra a Jonas, para ele ir até Nínive e pregar a palavra do Senhor, é por causa que o povo de Nínive estava envolvido num pecado, e um deles é a idolatria, afastado de Deus. E o propósito de Deus nesse contexto agora era que Jonas fosse e pregasse para que houvesse conversão do coração do povo de Nínive. Entendendo isso, eu quero relembrar a vocês a grande ideia, que vai dizer: Deus revela o seu propósito de salvar pecadores presos num pecado. A grande ideia, ela sempre vai estar baseada em tudo que vai ocorrer no capítulo. Então, a gente vai ver isso, que Deus está se revelando ao profeta com o propósito de anunciar sua palavra à cidade de Nínive, que estava em extremo pecado, da idolatria, fora da presença de Deus. Esse é o propósito de Deus em revelar sua palavra a Jonas, ele pregar para que houvesse conversão daquele povo. Até porque, se Deus quisesse que a grande cidade de Nínive fosse destruída, ele não orientava a seu servo Jonas que fosse pregada. Então, o propósito de Deus sempre foi que aquele povo ouvisse e obedecesse. E lembrando um pouquinho a vocês, quero lembrar também, diante do contexto que eu revelei aos irmãos, é o contexto também que está acontecendo no povo de Nínive. Nínive era uma nação idólatra, não fazia parte do povo de Israel, não conhecia o Deus vivo, mas no mesmo contexto, o povo de Israel, a nação que Jonas fazia parte, também estava no mesmo contexto, na idolatria, longe da presença de Deus, não ouvia a palavra do Senhor. Então isso que vai ser revelado na primeira estrutura, que é do versículo 1 e versículo 2, que é a primeira forma, na missão revelada do Senhor. Esses dois versículos querem nos trazer. E diante disso, a gente vai para a segunda forma, que vai nos revelar
na fuga desobediente do seu servo, que é o versículo 3, a terceira estrutura. E eu peço aos irmãos que acompanhem comigo a leitura, que vai dizer: Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarse, descendo para Jope, e achou um navio que ia para Tarse, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarse, fugindo da presença do Senhor. Então a gente vai ver que agora, diante da palavra revelada ao profeta ouvir essa palavra, essa ordem do Senhor, ele vai fugir com um propósito, que a gente vai ver durante a carta, de não pregar para a cidade de Nínive. A pergunta a ser feita: por que Jonas foge, né, da presença do Senhor para não pregar a cidade de Nínive? Podemos classificar duas formas. Uma delas é que Jonas não queria que o povo de Nínive ouvisse a palavra de Deus. Até porque ele sabia que se Nínive ouvisse a palavra do Senhor, ela se converteria. Segunda, que pode ser um dos motivos claros, é que Nínive é uma cidade da Síria. São os assírios, povo que constantemente estava lutando contra o povo de Israel. Trouxe muita atrocidade ao povo de Israel. Era uma nação muito violenta, que matava seus inimigos severamente. Então, um dos aspectos que Jonas provavelmente não queria pregar a grande cidade de Nínive. A gente vai ver, diante desse segunda estrutura, que mesmo Jonas, vivendo na nação de Israel, o reino do norte, uma nação que estava em idolatria constante, longe da palavra do Senhor, mesmo Deus anunciando a palavra para ele pregar, mesmo assim ele se revolta diante da ordem do Senhor e foge. Sendo que Deus quer mostrar a Jonas que não há diferença nenhuma diante da cidade de Nínive e a cidade de Samaria, que nesse contexto é as 10 tribos que faz parte da tribo do norte. Até porque a gente entendendo melhor, se os irmãos não lembram, depois da dinastia de Davi, no processo de Salomão, vai acontecer a divisão do reino. Vai ficar 2 tribos, Benjamim e Judá, da tribo do sul, e as 10 tribos, que é considerada a tribo do norte, em Samaria. A gente vai ver que diante desse contexto todo, vai acontecer aquilo que eu falei aos irmãos, que vai, por estratégia de Jeroboão, ele vai criar dois bezerros de ouros, e diante desse bezerro de ouros, obrigado, irmão Genilson, diante desses bezerros de ouros, eles têm um propósito de colocar um bezerro em cada região, com o propósito de o povo não sair de Samaria e não ir cultuar em Jerusalém. E com esse propósito ele vai incentivar o povo a idolatrar. E que é isso que Deus quer lembrar claramente a Jonas, que igualmente Nínive, a tribo do norte, está no mesmo contexto, na idolatria, sem ouvir a palavra do Senhor. Apesar disso, Deus mostra a sua misericórdia advertindo do pecado e da maldade. Isso é claro. Deus quer que Jonas vá advertir o povo de Nínive, mas Jonas não quer fazer isso. Por isso ele se desvia. Eu convido os irmãos para a gente deixar mais claro ainda que Jonas não quer de nenhum jeito pregar a palavra a Nínive. Os irmãos abriram o capítulo 3 de Jonas. É só pular algumas páginas. Versículo 3 e 4. Peço aos irmãos que abram para a gente ler e entender que claramente o livro de Jonas vai mostrar que o próprio Jonas não queria pregar a grande cidade de Nínive. Versículo 3 do capítulo 3. Jonas foi imediatamente a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Claro que isso é um segundo contexto, depois de toda a atuação no capítulo 1. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por 1 dia. A cidade demorava 3 dias para percorrer e o trabalho de Jonas era pregar a palavra. E ele fez tudo em 1 dia só.
Você vê que há um propósito de Jonas de que o mais rápido possível pregar a palavra e pregar de qualquer jeito. Convido também a vocês a entenderem isso. Abrir o capítulo 4, só vou pular mais uma paginazinha, 4, versículo 5, que vai dizer, depois de Jonas ter pregado essa palavra, anunciado mesmo rapidamente, então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela e ali armou uma tenda, sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. A gente vai ver que todo o contexto do livro de Jonas esperava que Deus trouxesse juízo. Ele vai para um lugar alto, senta e observa para ver se Deus trazia juízo. Mas a gente sabe que quando Deus determina algo, quando Deus tem um propósito, ela vai correr independentemente do homem. Então a gente vai entender isso. E vendo isso nesse contexto, essa fuga de Jonas, de ele não pregar a palavra, de não querer pregar, de não querer fazer a vontade do Senhor, achando que ele teria o controle, mas a gente vai ver durante a história que, na verdade, quem está no controle é Deus. Diante disso, vamos para a terceira forma que Deus quer mostrar o seu propósito no capítulo 1 de Jonas, que agora vai do versículo 4 ao versículo 10. Essa terceira forma vai dizer assim: na obediência e temor de todos, menos na de seu servo. Então a gente vai ver agora do versículo 4 ao versículo 17, que todos obedecem, exceto o profeta Jonas. E a gente vai entender esse contexto aqui agora e compreender. Primeira coisa que eu quero trazer aos irmãos. Diante de todo o cenário, que a gente vai trabalhar agora no capítulo 4, a gente vai ver que... versículo 4, que todos obedecem. Todos. Exceto Jonas, que a gente está vendo no versículo 3 do capítulo 1. Jonas prefere fugir da presença de Deus. Mesmo a gente sabendo que isso é loucura. Não há modo algum de fugir da presença de Deus, de fugir do cuidado de Deus, da visão de Deus. E Jonas, pensando nisso, fugiu, achando essa ideia. Mas vamos lá entender o que o texto quer transmitir aos nossos corações. Vamos ver o primeiro contraste diante de Jonas, que não ouve a palavra do Senhor. A gente vai ver agora no versículo 4. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. A gente vai ver aqui que na desobediência de Jonas, o contraste aqui agora é que Deus ordena ao vento e o vento faz o quê? O vento obedece. Diferentemente do profeta, que era orientado pelo próprio Deus, que Deus falava constantemente. Seguidamente a gente vai ver também outro contraste. O mar obedece, mas o profeta não obedece. No próprio versículo 3 a gente vai ver isso. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava pronto de despedaçar. Só um momento. Refrescar um pouquinho a garganta, meus irmãos. Vamos lá. Então a gente vai ver que o vento obedece, o mar obedece, mas o profeta, como a gente viu no versículo 3, ele foge da presença do Senhor e não obedece à ordem que Deus estabeleceu nesse contexto. Seguindo, convido os irmãos a abrir o versículo 5, a lermos o versículo 5, na verdade. Diz assim: então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus. Quero trazer atenção aos irmãos. Os marinheiros agora temeram a situação que estava acontecendo, né? E clamaram ao seu Deus. Mas também eu quero chamar a atenção de vocês. Seguido aqui, eu peço a vocês que, junto comigo, vá para o versículo 16, que vai dizer: os homens temeram o Senhor com grande temor, então ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram o voto. Mais uma vez, os marinheiros temeram ao Senhor, adoraram ao Senhor, e diferente do profeta Jonas, ele não obedece, ele não teme, ele foge da presença do Senhor. O texto é claro em mostrar que o vento obedece a Deus, o mar obedece a Deus, os marinheiros ímpios, idólatras que adoravam a outros deuses,
no final do capítulo 1, reconhece o Senhor e adora a Deus. Mas o profeta não reconhece esse Deus. Vamos voltar ao versículo 5, a gente continua lendo ele, que vai dizer: então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus, temeram a situação, e atiraram tiraram a carga do navio, e atiraram a carga do navio no mar, para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. É o que o texto quer nos trazer. Diante do temor, da situação que estava acontecendo, aqueles marinheiros com medo, diante do caos que estava acontecendo, aquele vento ao ponto de despedaçar o navio, o profeta, que fugia da presença de Deus, estava dormindo profundamente. O texto quer mostrar claramente aqui que diante desse cenário aqui, todos obedecem, exceto o profeta. Todos temem a Deus, exceto o profeta. E eu quero abrir aqui um parênteses rápido para uma aplicação direta para nós. Que a gente não permita que nós fazemos as atuações como Jonas fez nesse contexto aqui agora. Mesmo da desobediência, ele dormia profundamente, calmo, tranquilo, porque estava um sono profundo. Que a gente não permita que nós também vamos dormir com o pecado enraizado no nosso coração e achando que está tudo tranquilo. O texto está mostrando claramente, Jonas, mesmo com a desobediência, ele está dormindo tranquilamente, enquanto os demais estão temendo a situação que está ocorrendo. Mas vamos lá seguir ao texto, que o texto quer nos trazer mais. Também quero destacar aos irmãos o versículo 17. Peço aos irmãos que a gente leia o versículo 17 do capítulo 1, trazendo mais um contexto mostrando que todos obedecem, exceto o profeta. Vamos lá, versículo 17 diz assim: então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mais uma vez, o texto é claro em mostrar: o peixe obedece à ordem de Deus, mas todo o contexto que a gente vai ver, e Jonas não obedece. Então, por isso, quero relembrar aos irmãos essa terceira forma que eu trouxe para os irmãos, que é na obediência e temor de todos, menos na de seu servo, que nesse contexto é Jonas. Então a gente vai ver, tanto o versículo 4 ao versículo 17, que todos obedecem, exceto Jonas, o profeta que deveria ouvir, que deveria obedecer a palavra, mas por algo que estava no seu coração, de achar que deveria escolher as suas ações diante da ordem de Deus, ele vai preferir fugir da presença de Deus. Então a gente vai ver claramente que o vento obedece, o mar obedece, os marinheiros obedecem e o peixe obedece. Mas o profeta, que deveria ter essa ação de obediência, não ouve a ordem de Deus. E a gente entendendo mais ainda, a gente vai ver que mesmo diante disso, diante ele não obedecer, ele vai exclamar no versículo 9, o profeta vai exclamar no versículo 9, que ele era um adorador do Senhor. Então é claro em mostrar que ele conhecia o Senhor, ele tinha intimidade com o Senhor. Então eu convido os irmãos a abrir e lermos o versículo 9, que vai dizer assim, o versículo 8, para a gente entender melhor. O versículo 8 vai dizer assim: então lhe disseram, declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E Jonas respondeu. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então a gente vai ver nesse versículo claramente que o próprio Jonas vai dizer que ele é adorador do Senhor. Mas diante de todo o cenário a gente vai entender que ele não obedece. Diante daqueles ímpios, daqueles marinheiros que adoravam outros deuses, mesmo não conhecendo o Senhor, temeram a atuação do Senhor. Enquanto o profeta, desde o começo do capítulo 1, versículo 2,
Ele não dá ouvido à palavra do Senhor. E a gente vai continuar vendo ações do profeta mostrando que ele não está ouvindo a voz do Senhor. Então a gente vai continuar entendendo isso. Vou convidar os irmãos a ler junto comigo o versículo 11. Os marinheiros vão perguntar a Jonas: ainda que perguntaram, que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas vai responder. E ele respondeu: pega-me e lança-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade não sobreveio por minha causa. Ó que o profeta está dizendo, que ele preferia morrer do que obedecer à palavra do Senhor. É claro aqui, o profeta não sabia que Deus ia mandar um grande peixe. Ele preferia morrer, ser jogado no meio da tempestade, morrer, mas não obedecer à palavra do Senhor. Mas mesmo assim, mais uma vez, o texto vai nos mostrar claramente, diferentemente do profeta desobediente, os marinheiros que não conheciam Deus, vai ser temente a Deus. Vamos continuar a leitura. O versículo 13. Entretanto, os homens se esforçaram com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que nos culpe pelo seu sangue inocente, porque tu fizeste o que se agrada ao Senhor. Então, antes de aqueles marinheiros fazer o que Jonas tinha dito, jogar ele no mar, que o mar ia cessar, eles temem ao Senhor e vai fazer o quê? Vai orar ao Senhor, vai clamar ao Senhor, pedindo misericórdia a eles, que não putasse o pecado. Qual o pecado que ele faz nesse sentido? Que era lançar Jonas, o profeta, no mar. E o texto vai continuar no versículo 15, dizendo que então pegaram Jonas e lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. E nesse mesmo contexto, automaticamente, aqueles marinheiros incrédulos que não conheciam a Deus, o que é que eles fazem? Versículo 16: os homens temeram o Senhor com grande temor, então ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram voto. Mesmo nesse contexto de Jonas de desobediência, aqueles marinheiros entendem e compreendem que Deus estava no controle de tudo, e agora ele vai adorar ao Senhor, vai reconhecer o Senhor, que é criador de todas as coisas. E aí vai louvar a Deus e fizeram o voto diante do Senhor. Então aqui o texto é claro em mostrar que todos obedecem, exceto o profeta. E mais uma vez eu quero lembrar aos irmãos a grande ideia do texto, que vai dizer: Deus revela o seu propósito de salvar pecadores presos no pecado. Os pecadores presos no pecado, que num contexto que a gente vai ver, são todos. Tanto o profeta, que deveria estar vivendo em obediência à palavra de Deus, como os próprios marinheiros, que vai ver toda a atuação e vai se render diante dos pés do Senhor. E a gente vai ver também que, diante de tudo isso, Deus é misericordioso. Por que Deus é misericordioso? A gente vai ver no versículo 17, que mesmo a atuação irresponsável do profeta, Deus vai mandar um grande peixe para engolir Jonas. E no contexto que a gente vai trabalhar nos cultos seguintes, às quinta-feiras, a gente vai ver no capítulo 2, que Deus vai direcionar Jonas à grande cidade de Nínive. Então, o texto é claro, e mesmo diante da desobediência, Deus mostra misericórdia. Mesmo a quem não deveria nem ter misericórdia. Tanto a cidade de Nínive, tanto o rei do norte, que é a atuação do profeta Jonas, que Jonas era profeta, e como também o próprio profeta que estava em desobediência à palavra do Senhor. Então, é claro o texto querendo trabalhar claramente o coração do profeta, também mostrar ao profeta que a nação de Israel, que era a nação do norte, as 10 tribos, também estava no mesmo contexto de idolatria, de desobediência. E Deus queria mostrar tanto a Jonas, tanto ao contexto dos
marinheiros, que o Senhor é misericordioso. A gente vai entender claramente nesse contexto que Deus mostra a sua misericórdia. Mesmo que a atuação do profeta não deveria ter, mas Deus é misericordioso o tempo todo. Até porque o propósito de Deus em pregar a grande cidade de Nínive sempre foi para Nínive ouvir a sua palavra e se arrepender. Porque é claro, como a gente viu no capítulo 1, versículo 2, quando eu pontuei aos irmãos que se fosse o propósito de Deus destruir a cidade de Nínive, ele não precisaria mandar o profeta anunciar a sua palavra. Então, entendendo isso, eu quero trazer algumas aplicações para nossos corações. A primeira aplicação eu quero trazer aos irmãos é: se a minha e a sua vida estão dentro do plano de Deus, e se a gente está obedecendo a sua palavra. Então devemos refletir, será que a minha e a sua vida está dentro do plano de Deus para levar a palavra ao pecador? Porque Deus revelou a sua palavra a Jonas, dando uma ordem: Jonas, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela, porque o pecado dela chegou até mim. Mas Jonas não dá ouvido. Então, o texto quer nos trazer a ideia: será que estamos da mesma forma que o profeta Jonas? Deus anuncia a sua palavra e a gente continua desobedecendo. Deus continua anunciando e proclamando, e nós queremos ficar cada vez mais surdo, no sentido de não querer ouvir a palavra do Senhor. Que a gente possa refletir isso e entender que, como servo do Senhor, se os irmãos se considera crente no Senhor, só tem algo a fazer: obedecer a sua palavra. O texto quer nos trazer essa ideia. Devemos obedecer independentemente da situação. Seja no contexto do profeta Jonas, que não queria pregar a palavra achando que deveria escolher quem poderia ser salvo e quem não poderia. Sendo que o profeta Jonas não queria pregar para uma cidade que era inimigo do povo de Israel. Mas a gente tem que entender que o propósito de Deus, a vontade é de Deus, e nós como servos devemos obedecê-lo. Outra pergunta para nós refletirmos: quando eu e você falamos da nossa história de vida, Deus entra automaticamente nessa história? Será que quando qualquer pessoa que a gente vai contar nossa história de vida, nós falamos que Deus faz parte de nossas vidas? Ou simplesmente a gente deixa de lado achando que Deus nos faz parte? Eu quero aproveitar os irmãos a só contar um pequeno pedaço de um trecho não, de uma cena de um filme cristão que vai mostrar essa mesma pergunta que eu quero chamar aos irmãos. Os irmãos que quiserem assistir, é um filme até muito interessante, que o nome do filme é Mais que Vencedores. Esse é o nome do filme. Num trecho vai mostrar que um pastor vai levar uma das suas ovelhas até um hospital para levantar os ânimos daqueles que estão no leito, né? E diante disso, vai acontecer uma coisa muito interessante. Ao momento que aquele irmão entra na sala e começa a dialogar com a pessoa que estava naquele leito, com aquela enfermidade, aquele paciente vai perguntar a ele: se eu perguntasse a você, quem é você? Como você definia a sua vida? Aí ele vai começar dizendo: eu sou um professor. Aí o rapaz vai continuar, o paciente vai continuar questionando: e se você não fosse professor, quem você seria? Ele vai continuar dizendo: eu seria um treinador. Ele vai continuar perguntando: e se você não fosse? Ele vai dizendo a mesma coisa: eu seria um pai, um pai, claro, um pai. E diante disso ele vai perguntar novamente: e se você não fosse um pai, quem você seria? E ele vai dizer: eu sou um homem branco. E no contexto do filme, ele vai dizer: eu sou americano. E ele vai continuar perguntando: e se você não fosse, quem você seria? Aí o cara questiona ele e fala: paz, não lembro mais de nada. Ele vai continuar apertando, ele vai dizer: eu sou um cristão. Aí aquele paciente vai continuar: qual a importância de você ser um cristão?
E ele vai dizer, servir a Jesus Cristo, honrá-lo, obedecê-lo. E ele vai questionar mais uma vez, e por que você colocou como última opção da sua vida? E ele vai se embolar e vai dizer, não, você não perguntou antes. Mas ele vai questionar novamente dizendo, se você desse a devida importância de ser servo do Senhor, você diria a primeira coisa, eu sou servo do Senhor. O que eu quis com essa cena mostrar a vocês, a nossos corações, que diante da nossa vivência, a gente tem que entender que a primeira coisa que devemos dizer e compreender é, somos servos do Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, a gente pode dizer a nossa ração social em contextos a mais. Mas, primeiramente, somos servos do Senhor. O que essa pergunta nos traz é esse entendimento. Será que a gente está se considerando verdadeiramente como servo? Qual é essa importância que colocamos em nossas vidas de ser servo? Em primeiro lugar ou em último? E muitas vezes até esquecido, como no contexto dessa cena desse filme. Então, meus irmãos, que a gente não permita que as situações da vida nos afaste de viver os planos de Deus, que nos afaste de viver os princípios de Deus. E logo esquecer que Deus faz parte da nossa história. Entendendo essa compreensão, vamos fazer mais uma pergunta para a gente refletir, entender a aplicação que o texto quer nos trazer. Seria possível contar a nossa história sem Deus fazer parte? Eu respondo aos irmãos, não. A todo momento dependemos de Deus. A todo momento dependemos do cuidado de Deus. Ao acordar, ao levantar, ao trabalhar, ao deitar, tudo está no controle de Deus e tudo depende a Deus. Até a sua vida pertence a Deus, até a minha vida pertence a Deus. Se Deus disser, hoje acabou seu momento de atuar na terra, acabou. Não temos poder para dizer, eu venho. Não temos. Então devemos refletir que não podemos viver a vida sem Deus fazer parte. Deus está fazendo parte da nossa história. Até mesmo no sentido dos incrédulos, dos ímpios, Deus faz parte. Porque Deus proporciona o dom da vida a eles. Mas nós, como servos, devemos obedecer a sua palavra constantemente. Mais uma pergunta para a gente entender e compreender a aplicação aos nossos corações. Estamos cometendo o pecado da desobediência? Devemos refletir isso todo dia. Temos algum momento em nossa vida, nosso dia a dia, algo que faz parte de nossas vidas, que logo cometemos pecado diante de Deus, a desobediência, seja ela na mentira, seja ela do pecado oculto, seja ela em tantos outros aspectos. Devemos fazer essa pergunta constantemente. Se há algo que em nós que desobedece a palavra do Senhor. Outra coisa clara também é loucura a gente lutar contra Deus. A gente vai ver no contexto aí do profeta, ele está querendo lutar contra Deus, mas isso é loucura. Ele queria fugir, não queria obedecer. Mas a gente tem que entender, lutar contra Deus é impossível. Nós, como crentes, devemos estar em constante obediência ao Senhor, buscando cada vez mais viver esses princípios. Ele salvará do jeito dele os pecadores distantes. Por que Deus salvará do jeito dele? Porque a gente viu na história aqui do capítulo 1 que Jonas não queria de jeito nenhum pregar a cidade de Nínive. Ele não queria que a cidade de Nínive ouvisse a palavra do Senhor. Mas a gente tem que entender que a salvação vem do Senhor. Independentemente do que o profeta fizesse, a salvação chegaria aos ouvidos da cidade de Nínive. Como a gente vai ver na carta que chegou. Mesmo da forma desobediente do profeta, mesmo o profeta achando que o povo não ia ouvir, mas a gente vai ver claramente que esse povo ouve e obedece. E isso deve ser o nosso papel como cristão. No momento que ouvimos a palavra, a gente tem que obedecê-la e vivê-la a cada dia. E uma aplicação clara e evidente. Jesus é o jeito de Deus para salvar o homem. Nosso contexto,
Só Cristo Jesus pode nos salvar. Só através dele. A gente vai ver que mesmo diante do profeta desobediente, achando que ele tinha um controle da ação de Deus, mas a gente vai ver que é Deus que está no controle. Como sempre teve, ele sempre estará no controle. E hoje, ele, através de seu Filho Jesus, mostra seu plano de salvação aos nossos corações. E nós, como servos obedientes, devemos seguir a esse plano. Mais uma vez eu quero lembrar aos irmãos nossa grande ideia, que vai dizer: Deus revela o seu propósito de salvar os pecadores preso do pecado. A gente vai ver claramente, tanto o profeta como o povo de Israel, a tribo do norte, como a cidade de Nínive, como os marinheiros, todos eles estavam em pecado. E Deus estava revelando o seu plano, mesmo o profeta achando que estava com controle de tudo. Deus revela o seu plano para nos salvar. Com esse intuito, com esse entendimento, que a gente venha aproveitar o plano de Deus, que é perfeito. Que a gente não venha achar que temos controle de alguma coisa, até porque a gente não tem controle de nada. Se Deus ordena que preguemos o evangelho, a gente deve pregar. Se for para o inimigo, ele deve virar seu amigo. Se for para mim, meu inimigo, ele deve virar meu amigo. Porque eu tenho que anunciar a palavra do Senhor. Eu tenho que obedecê-lo. Então, meus amados irmãos, que a gente não venha a ser como o profeta Jonas, desobediente, fujão, mas a gente venha a ser obediente, como os peixes, o peixe nesse caso, o vento, o mar, os marinheiros que reconhecem o Senhor e o adoram. Que esse princípio venha estar no seu e no meu coração. Que a gente vai estar constantemente entendendo o plano de Deus através de Jesus Cristo e vamos honrar o Senhor a cada dia. Com esse entendimento, vamos louvar ao Senhor com a canção que nos traz esse entendimento da graça do Senhor. Que a gente venha valorizar a graça de Cristo derramada na cruz. Louvemos ao Senhor pela graça que Ele nos concede a todo momento. Vamos cantar juntos essa canção, Tua Graça. É Tua graça que liberta, é Tua graça que me cura, é Tua graça que sustenta a minha vida. Por Teu sangue tenho acesso à Tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É Tua graça que liberta, é Tua graça que me cura, é Tua graça que sustenta a minha vida. Por Teu sangue eu tenho acesso à Tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido no céu, pra mim. É Tua graça que liberta, é Tua graça que me cura, é Tua graça que sustenta a minha vida. Por Teu sangue eu tenho acesso à Tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Amém.
Meus queridos irmãos, diante desse louvor e adoração ao nosso Deus, mostrando claramente que é a graça do Senhor que nos sustenta, é a graça do Senhor que nos liberta. Com esse entendimento, meus amados irmãos, vamos orar ao nosso Deus neste momento. Pai soberano e grandioso, Pai, obrigado por este momento que o Senhor nos concedeu. Pai, obrigado, Pai, pela Tua graça derramada constantemente sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Seu sacrifício naquela cruz. Senhor, nos ajuda a cada dia a estar voltado para o Senhor. Como servos obedientes, devemos estar constantemente vivendo os princípios do Senhor. Que a gente venha entender que nós temos que representar o Senhor. Devemos ser um verdadeiro cristão, onde em qualquer lugar que estejamos, seja o motivo a todo momento que as pessoas percebam que Cristo reina em nossas vidas. Pai, nos ajuda nessa caminhada. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a cada dia a Tua palavra penetrar nossos corações e que a gente venha ter transformação. E que a gente venha ser servos obedientes em obedecer a Tua palavra, em pregar a Tua palavra, em buscar cada dia ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça imensa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos irmãos, a gente está finalizando mais um culto prestado ao Senhor, nosso Deus. E eu vou convidar os amados irmãos que nos ajudou nesta manhã a citar a nossa súplica permanente juntos. Irmão Genilson, irmão Selmo e o irmão Marcelo. Vamos todos juntos, a súplica permanente. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos irmãos, um bom almoço e até o culto de hoje à noite, em nome de Jesus.